Para quem acompanha aquilo que eu falo, aquilo que eu posto, aquilo que eu publico desde o ano de 2012, pelo meu humilde canal no YouTube, o Nacionalista, ou mesmo no Facebook, já entendeu e já deve ter percebido que eu nunca tive partidarismo político, eu nunca fui de ficar espalhando notícias falsas, eu nunca fui daqueles que atiram no primeiro movimento que vem, que empenham sua palavra em favor do player A, B ou C. Eu não tenho esse perfil, assim como também não tenho o perfil de buscar notícias, buscar informações naqueles lugares conhecidos como senso comum, onde a maioria dos brasileiros costuma buscar suas informações aí, buscar aquilo que é notícia, aquilo que pode assim nos dar uma ideia, mesmo que vaga, da realidade e da conjuntura do país. Eu sempre fui na minha vida uma pessoa que costumou ler as notícias das folhas internas dos jornais. Eu sempre busquei as informações em lugares assim, onde é pouco provável que elas estejam. E dessa maneira eu fiz aí uma série de trabalhos na minha vida, uma série de levantamentos, uma série de auditorias dessa maneira, né, que é exatamente buscar as informações e lapidá-las e trazê-las à luz da verdade e da realidade. E é um trabalho humilde, mas que demanda algum tempo e que foi com o passar desse tempo que eu fui aprendendo e fui tendo prática e fui me tornando prático em observar conjunturas. E é um exercício diário, que se faz a busca dessas notícias, a busca dessa realidade, vamos dizer assim. E foi dentro de uma desses momentos, né, momentos ímpares, que acabei ontem me deparando com uma entrevista do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na Globo News, e um trecho me chamou muito a atenção, e depois eu vou fazer aqui o meu comentário sobre ele, eu vou colocar ele para vocês assistirem agora. Prestem muita atenção. Aí está. Do presidente Jair Bolsonaro, desde o início do mandato dele, a gente vê uma tensão ali, principalmente entre executivo e legislativo, às vezes também envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Muito debate que estava presente sobre velha e nova política. Como o senhor define velha e nova política? Isso quem tem que fazer é você que é comentarista político. O que eu poderia dizer é que eu acho que há uma nova ordem querendo nascer, substituindo uma velha ordem. Eu acho que nós vivemos um tempo de uma certa aceitação tácita dessa apropriação privada do Estado, desse desvio rotineiro de recursos públicos. Ou alguém acha que os partidos disputavam a tapa as diretorias das empresas estatais para fazerem coisas boas. Portanto, eu acho que o que aconteceu no Brasil foi que a sociedade, a partir de um determinado momento, deixou de aceitar o inaceitável. Aliás, o que há de novidade no Brasil, Valdo, é essa imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo que vem de baixo para cima. Você acha uma linha divisória a partir de agora? Eu acho que há um velho e um novo. Acho que há um velho em que certas práticas eram toleradas, e pior do que toleradas, eram naturalizadas, e agora você tem
essas novas demandas. Só que, para usar a frase do Gramsci, embora os marxistas não estejam em moda ultimamente, mas a frase clássica dele é: o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Essa é a parte conhecida. Mas tem um complemento na frase do Gramsci em que ele fala assim: entre uma coisa e outra, entre a morte do velho e o nascimento do novo, surge uma grande quantidade de situações mórbidas. Esse é o Brasil. Só que é o processo de transição de uma velha ordem para uma nova ordem. Por isso que eu tenho essa visão positiva e construtiva. É porque eu acho que nós estamos passando pelo que temos que passar. Pois é. Como vocês podem ter observado, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez aí um comentário conjuntural sobre o momento político do país na visão dele, né? Ele até tentou devolver a pergunta aí pro Valdo Cruz, mas acabou dando ali vamos dizer assim, não vou dizer um detalhe, mas ele escreveu um livro, ele deu toda a definição do panorama do momento que nós temos. Só corrigiria no início, ele fala em patriotismo, e o patriotismo não se enquadra muito bem naquilo que a nação brasileira sente, né? Patriotismo é outra coisa. Existe um sentimento de nacionalismo no povo brasileiro. Só que o povo ainda não soube como expressar isso, como verbalizar isso, porque o nacionalismo é uma coisa muito nova para a esmagadora maioria do povo brasileiro. E quem conhece o nacionalismo verdadeiramente não está com essa ideia de patriotismo. Isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, mas não vou entrar nesse mérito agora, senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas a ideia é exatamente essa. O povo brasileiro está tomado por um sentimento nacionalista. Ponto. Depois ele faz um comentário a respeito dos partidos políticos, né? Que os partidos políticos não disputavam a tapa os cargos porque estavam ali pensando no país. E realmente não estavam. E não estão, tá? Porque quando ele fala estavam, disputavam, dá a ideia assim de um passado. Mas quando ele fala, por exemplo, impacto federativo e fala em, por exemplo, o presidente, né? Fala em menos Brasília e mais Brasil, isso daí vai abrir um leque para que qualquer prefeitura do interior de qualquer estado se beneficie com uma corrupção, uma facilidade, vai ter muito recurso, muito dinheiro, vai ter dinheiro a mais, né, para que se desenvolva a corrupção. Então, quando ele diz, era assim, era uma velha prática, não é uma velha prática, existe uma ideia aí já bem translúcida, muito bem pensada, muito bem planejada pelos políticos que aí estão e também pelo nobre presidente, que é exatamente colocar muito mais recurso nas mãos, pulverizar, melhor dizendo, né, esses recursos aí na mão de prefeituras. E no Brasil, com 5.000 e poucas prefeituras, ficaria muito fácil aí o desvio do dinheiro público com uma facilidade muito maior, né? Seria muito mais simples porque não daria tempo de fiscalizar todo mundo e também porque os órgãos fiscalizadores eles estão aí com problemas, conforme os senhores sabem e têm acompanhado nos últimos tempos, tá? Pois é. Mas o ponto central a que me refiro dessa entrevista do ministro, né, é exatamente quando ele usa uma ideia de Gramsci, né, sobre o novo ainda não nasceu e o velho ainda não morreu, né, e que estamos num momento de transição onde acontecimentos mórbidos, né, essas são palavras de Antônio Gramsci, momentos mórbidos e acontecimentos mórbidos vão acontecer.
movimentos mórbidos, tá? Muitos podem pensar que o que ele disse foi assim uma força de expressão, né? Uma liberdade artística, literária. Não, ele usou isso daí só como força de expressão, apenas para ilustrar aquilo que ele está dizendo. Bom, partindo de quem partiu, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E partindo de quem partiu, eu não acredito muito em liberdade poética, não, sabe? Eu não vejo dessa maneira. Ele foi exatamente objetivo e foi extremamente prático, né? Estamos sim a caminho de uma nova ordem, conforme ele mesmo disse, e colocou aí dentro do contexto de Antônio Gramsci. E Gramsci não foi citado aí por acaso, né? Porque a nova ordem ela se traduz em comunismo. E quando ele coloca ali, não, mas o marxismo está em baixa, como assim? Né? Nunca esteve tão presente, nunca esteve tão vivo, nunca esteve tão forte, nunca esteve tão bem delineado dentro do Brasil. E só um lembrete, passado aí 5 meses de governo, eu não vi ainda nenhuma atitude desse governo que foi eleito com relação a todas aquelas estruturas que antes eram mencionadas aí todos os dias. Foro de São Paulo é um deles, por exemplo, que foi repetido milhares de vezes e continua por aí, tá? Pois bem, quando ele fala em movimentos mórbidos entre a velha ordem e a nova ordem, depois ele coloca muito bem, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil de hoje, no momento. Isso vai nos remeter exatamente a um movimento. Movimento, eu estou dizendo aqui no sentido global, né? Que nos últimos tempos tem sido perpetrado no sentido de fazer com que todos esses grupos que existem, movimentos pulverizados que existem no Brasil, alguns deles eu citei dentro daquele comunicado que eu coloquei, que foi colocado pela UNAV dias atrás, né, que a UNAV não tem nenhum tipo de ligação com eles, né, mas existem outros também que não foram citados ali, que não foram citados naquele comunicado, que também estão aí. Esses são os grandes movimentos, né? Existem os grandes movimentos que, apesar de maquiarem um pouco a situação, como por exemplo, né, na manifestação do último domingo aí, né, esses grandes grupos, né, o Vem Pra Rua, por exemplo, é um grande grupo que estava e está, né, dentro desse contexto aí mencionado pelo ministro Barroso, né, dos movimentos mórbidos. E dentro desses movimentos mórbidos, o Vem Pra Rua é uma expressão, né, um dos grandes aí, tá? E antes tínhamos também o Movimento Brasil Livre, que esse daí se afastou um pouco, né? Mas é só para fazer aquela ideia do contraponto. Ele continua dentro ainda, né? Porque muitos dos seus integrantes estão aí eleitos, estão dentro da Câmara de Deputados e estão buscando aí eleições regionais, né? Eles se elegeram para cargos estaduais e estão buscando, sim, posicionamento em câmaras de vereadores, prefeituras e tudo mais, tá? E o Vem Pra Rua, eu estou citando aqui, né, porque o Vem Pra Rua é um desses que está sempre presente, inclusive domingo estava todo presente lá ao lado do Major Olímpio, né, aí em São Paulo, Major Olímpio e suas pérolas maravilhosas, né, só diz besteira, e estavam ali sim, apesar de, e digo o seguinte, apesar da maquiagem, né, que a mídia tentou fazer, né, no manifesto de domingo passado,
alguma coisa passou, e muita coisa, melhor dizendo, passou, né, e veio parar aí nas mídias sociais, que o ponto central dessa gente é pedir artigo 142, AI-5 e tudo mais. Artigo 142, conforme já citei, tem como uma premissa do presidente da República, né? Invocar um artigo 142 significaria dizer que o presidente da República se colocaria, cercaria das Forças Armadas, se cercaria das Forças Armadas e destituiria aí o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Essa é a ideia que mora no imaginário desse povo, desses movimentos aí, movimentos mórbidos, tipo Vem Pra Rua, tipo MBL, tipo todos aqueles outros que eu citei, uma série de movimentos intervencionistas de Araque, né? E coincidentemente, né, dentro desse contexto, eles tentam arrastar a UNAV, eles tentam arrastar a UNAV, que é vamos dizer que ainda estamos em fase embrionária, ainda somos uma semente em meio a todas essas tão frondosas e grandiosas árvores que são esses movimentos, né, que já se tornaram aí árvores gigantescas, né, porque também não começaram desde hoje, né, o Vem Pra Rua, por exemplo, ele começou em 2012 e tem aí em seus fundadores e seus controladores, Carla Zambelli, Joyce Hellmans, Hesselman, né? Eu costumo chamar de Joyce Hellmans, sabe? Depois você tem o MBL com o tal do Kim Kataguiri, e você tem aí todas essas figuras, né? Bia Kicis, que orbitam e estão dentro desse contexto aí, né? Tínhamos também aquele Revoltados Online, onde estava lá o tal do Marcelo Reis, né? Quem é que se lembra dessa figura? Então, toda essa gente aí são players que estão dentro desses movimentos mórbidos, são controladores desses movimentos mórbidos. Aqui se refere aí o ministro Luiz Roberto Barroso, né? E os movimentos mórbidos, eles tentam, que hoje estão dentro da política, estão diretamente ligados à política, né? E buscam perpetuar-se, né? Essa gente busca se perpetuar aí e tal. E eles têm lançado mãos aí e têm surfado dentro dessa sexta etapa de tomada de poder de Antônio Gramsci, né? Curiosamente citado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também não é nenhum desinformado, né, para estar fazendo comentário desse perfil e a respeito exatamente desse ponto crucial e desse autor. Vejam bem. Muito bem. E eles têm tentado arrastar o NAVE de toda maneira para dentro desses movimentos menores ou agora até dos movimentos maiores, né? Porque me mostraram ontem, o Vem Pra Rua Brasília, andou copiando alguns textos aí da UNAV, né? E colocando lá no perfil deles, né? Inclusive textos, vídeos e tudo mais a respeito da UNAV e que vem caminhando aí através dos tempos, né? E vem se fortalecendo aos poucos. E eles têm copiado aí algumas coisas aí e tal, dando a entender que a Nacional Democracia Direta proposta pelo NAVE, ela se compara à democracia direta proposta por Antônio Gramsci, que é a proposta deles. O que é uma tremenda mentira, uma falácia oceânica. Com certeza essa gente não acompanhou ainda nenhum vídeo que eu tenha feito a respeito do tema e também não tem lido corretamente, não tem interpretado corretamente os textos que o Zé Busolim Toledo
costuma postar no seu perfil pessoal, né? E também aquilo que eu costumo escrever no meu perfil, né? Enquanto aí articulistas da UNAV. E eles estão imaginando que nós temos algum tipo de empatia, né, com toda essa ideia deles, né, de intervenção militar, de fechar congresso, de, sabe, uma coisa assim absurda que não tem nada a ver, né? As ideias aí são exatamente oceanicamente, são marinhas diferentes, né? Uma distância enorme, né? Uma distância oceânica de uma para outra. A Nacional Democracia Direta ela tem como objetivo aumentar a base do poder. Ela tem o objetivo ampliar a base do poder para a participação do povo. Ampliar a base do poder para que o povo participe. Já a democracia direta, simplesmente, sem o nacional na frente, democracia direta, que é a de Gramsci, conforme querem esses movimentos mórbidos, eles estão situados naquele polo em concentrar o poder na mão de um presidente. Concentrar o poder na mão de um presidente, seus cupinchas e seus seguidores. O que seria absolutamente trágico. O que seria absolutamente inconstitucional, diga-se de passagem, né? Pois bem, a UNAV, ela tem esse princípio. Conforme eu já falei no meu vídeo anterior, da semana passada, eu coloquei ali que nós não abrimos mão da legalidade, nós não abrimos mão da ampliação da base de poder em favor do povo, de que o povo venha a participar. Em qual quantidade? Não sei, ainda não estabelecida, porque pensamos aí na casa dos milhões, e não na casa dos 65 mil, conforme temos hoje, e muito menos na casa de 1, ou 2, ou 3, ou 4, conforme pensa essa gente dos movimentos mórbidos aí. Seria a falência, seria a destruição total desse país, concentrar-se mais ainda o poder na mão de gente incapaz, conforme nós temos dentro da política brasileira hoje. A começar daqueles que controlam esses movimentos aí, né, os movimentos mórbidos, assim como também de um presidente da República extremamente fraco e extremamente incapaz que nós temos hoje. Isso seria absolutamente loucura, né? Seria absolutamente impraticável. A base do poder ela tem que ser ampliada, ela tem que ser aumentada, ela tem que ser expandida. O povo tem que participar disso conforme o artigo 1º da Constituição. Essa é a nossa base, e não o artigo 142 da Constituição brasileira. Esses que defendem isso, pensam única e exclusivamente neles próprios, na perpetuação da classe política, na perpetuação de tudo que nós temos hoje, essa vassalagem que nós temos aqui nesse país aqui. Nós, da UNAV, temos um outro conceito, temos uma outra visão. Nossa visão é exatamente ampliar o poder para que o povo possa participar dele, e não o contrário. Nossa visão é cumprir o artigo 1º da Constituição até as suas últimas consequências, se possível for. Se 200 milhões de brasileiros puderem participar, 200 milhões de brasileiros participarão. Isso é um princípio de coletividade, e esse é o âmago do nacionalismo, que as pessoas tanto dizem na rua, mas os que estão infiltrados nesses movimentos mórbidos, eles pensam exatamente no sentido do patriotismo que o ministro comentou aí no início, né? Eles pensam não na coletividade, mas nas benesses aí e na hegemonia de um pequeno grupo, de uma pequena quantidade de pessoas sobre uma nação inteira. E isso não passa pela nossa cabeça.
Portanto, mais uma vez eu digo aqui a vocês, isso já não é um comunicado, a UNAV não tem relação nenhuma com nenhum desses movimentos mórbidos, conhecidos ou desconhecidos, que habitam o Brasil hoje. Desde aqueles menores que eu citei, foi citado naquele comunicado da UNAV, assim como também os maiores. Vem pra rua, MBL, esse tipo de gente aí, né? Quem está compactuando, né, com as ideias desse pessoal, está brincando com fogo e não tem ainda a menor ideia do que está por trás desse tipo de gente. Vocês que estão participando desses grupos, vêm para a rua, MBL, vocês são simplesmente massas de manobra, né? Como aconteceu tempos atrás aí, em impeachment e tudo mais, quando vocês pediam uma coisa e acabou acontecendo outra totalmente diferente. Eu acho que está na hora de vocês começarem a pensar um pouco e começarem a analisar a conjuntura do país e em qual momento aquilo que você pediu, aquilo que você reivindicou em mobilizações aí a partir desses grupos, foram realmente atendidos. Em que momento, em que medida vocês foram aí atendidos politicamente falando, né, quando você participou desses grupos aí, tá? Então a UNAV, a despeito de estar tendo aí textos copiados e até o nosso logotipo foi colocado lá, né, na página do Vem Pra Rua Brasília, eu digo a vocês, não temos nada, absolutamente nada a ver com esses grupos aí. A ideia deles é ditadura e a nossa ideia, a ideia da UNAV é liberdade, democracia. Obrigado a todos, até mais.